Legado Reformado apresenta Livre-Arbítrio, um escravo, de C.H. Spurgeon. Narração: Matheus Bernardes. Introdução. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. Esse texto é uma das grandes armas dos arminianos, montada no topo de suas muralhas, e é frequentemente descarregada com terrível barulho contra os pobres cristãos chamados calvinistas. Pretendo nesse livro bloquear essa arma, ou melhor, virá-la contra os opositores, porque ela nunca foi deles. Não foi fundida na forja deles, mas foi planejada para ensinar uma doutrina exatamente oposta à que eles sustentam. Geralmente, quando esse texto é utilizado, suas considerações são: 1. Que o homem tem uma vontade. 2. Que ele é inteiramente livre. E 3. Que os homens podem, por sua própria vontade, desejar vir a Cristo. Caso contrário, não serão salvos. Nesse livro não utilizaremos tais divisões, mas nos empenharemos em dar uma olhada cuidadosa no texto, e não pelo simples fato de haver nele a palavra querer ou não querer. Nós sairemos com a conclusão de que ele ensina a doutrina do livre-arbítrio. Já foi provado, além de qualquer controvérsia, que o livre-arbítrio é um absurdo. A liberdade não pode pertencer à vontade, mais do que a medição poderia pertencer à eletricidade. São coisas completamente diferentes. Em livre agência, nós podemos crer, mas livre-arbítrio é simplesmente absurdo. Nós bem sabemos que a vontade é direcionada pelo entendimento, movida por motivos, guiada por outras partes da alma, e é tida como algo secundário. A filosofia e a religião descartam toda a ideia de livre-arbítrio, e vou tão longe quanto Martinho Lutero foi em sua firme afirmação quando diz que, se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus Cristo corretamente. Essa pode parecer uma opinião rude, mas aquele que em sua alma crê que o homem vai, por sua própria vontade, voltar-se para Deus, não pode ter sido ensinado por Deus, pois esse princípio entra em conflito direto com o que nos foi ensinado quando Deus inicia a sua obra em nós. Aprendemos que não temos nem o querer e nem o poder, mas que Ele concede ambos, que Ele é o alfa e o ômega da salvação dos homens. Nossos 4 pontos essa manhã serão: 1. Todo homem está morto, porque o texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. 2. Há vida em Jesus Cristo, e não quereis vir a mim para terdes vida. 3. Há vida em Cristo Jesus para todo aquele que a busca, e não quereis vir a mim para terdes vida. E 4. O ponto principal do texto está em que nenhum homem, por sua própria natureza, jamais irá a Cristo, porque o texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Muito longe de afirmar que os homens, por sua própria vontade, em algum momento fariam tal coisa, ele categoricamente e claramente nega isso, e diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Por que, amados, os defensores do livre-arbítrio têm tão pouco conhecimento que ousam contrariar a inspiração? Não têm nenhum senso todos os que negam a doutrina da graça? Têm eles se afastado tanto de Deus que forçam esse texto para provar o livre-arbítrio, ainda que ele diga: e não quereis vir a mim para terdes vida?
Os homens, por natureza, estão mortos. Ninguém precisa ir em busca de vida se já tem vida em si mesmo. O texto fala muito fortemente quando declara: "E não quereis vir a mim para terdes vida." Apesar de não dizer com essas palavras, ele afirma que os homens precisam de uma vida além da que têm em si mesmos. Meus ouvintes, nós todos estamos mortos, a não ser que tenhamos sido regenerados para uma viva esperança. Morte legal, jurídica. Primeiro, em nós mesmos, em nossa natureza, estamos todos legalmente mortos. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17, disse Deus a Adão. E embora ele não tenha morrido fisicamente naquele instante, ele morreu legalmente. Isso quer dizer que a morte foi decretada contra ele. No momento em que, no Old Bailey, um tribunal central criminal, o juiz veste a capa preta e pronuncia a sentença, o homem é considerado morto pela lei. Talvez possa se passar um mês antes dele ser trazido para sofrer a sentença da lei. No entanto, a lei já o considera um homem morto. É impossível para ele efetuar qualquer transação. Ele não pode herdar nem deixar em herança os seus bens. Ele não é nada, é um homem morto. A nação de nenhum modo o considera como se estivesse vivo. Havendo uma eleição, não lhe é pedido o seu voto, porque ele é considerado legalmente morto. Ele está trancado em sua cela de condenação e está morto. Ah, e vocês, incrédulos pecadores, que nunca tiveram vida em Cristo, que estão vivos nessa manhã, por uma suspensão temporária da sentença, não sabem que estão legalmente mortos? Deus os considera mortos desde o dia em que o seu pai, Adão, comeu o fruto e quando vocês próprios pecaram. Deus, o eterno juiz, colocou sobre si a capa preta e os condenou. Vocês falam com tanta firmeza de sua própria bondade e moralidade, mas onde estão elas? As Escrituras dizem que vocês já estão mortos. João 3,18. Não tem que esperar para serem condenados no dia do juízo final. Ali será a execução da sentença, pois vocês já estão condenados. No momento em que pecaram, os seus nomes foram escritos no livro da justiça. Todos foram sentenciados à morte, por Deus, exceto se alguém encontrar um substituto para si por causa dos seus pecados na pessoa de Cristo. O que vocês pensariam se fossem à prisão de Old Bailey e vissem o criminoso condenado sentado em sua cela, rindo e feliz? Vocês diriam: o homem é um tolo, pois está condenado e está para ser executado. No entanto, quão contente ele está! Ah, e quão tolo é o homem mundano que, enquanto a sentença está sendo registrada contra ele, vive em divertimento e alegria. Vocês pensam que a sentença de Deus não tem efeito? Pensam que o seu pecado, que está gravado com ponteiro de aço nas rochas para sempre, não tem horrores em si mesmo? Deus disse que vocês já estão condenados. Se pudessem tão somente sentir isso, o amargo se misturaria às suas doces taças de alegria. Suas danças parariam. O riso se extinguiria como um suspiro se vocês se lembrassem que já estão condenados. Todos deveríamos chorar se compreendêssemos em nossas almas que, por natureza, não temos vida aos olhos de Deus. Estamos verdadeiramente condenados. A morte está decretada contra nós e somos considerados agora, em nós mesmos, aos olhos de Deus, tão mortos quanto se já tivéssemos sido lançados no inferno. Estamos condenados pelo pecado. Ainda não sofremos a penalidade por ele, porém, ela está escrita contra nós, e estamos legalmente mortos.
E não podemos encontrar vida a menos que possamos achar vida legal na pessoa de Cristo. E isso logo. Morte espiritual. Mas, além de estarmos legalmente mortos, estamos também espiritualmente mortos. Isso porque a sentença não somente foi lavrada no livro, mas também no coração e entrou na consciência. Operou na alma, no julgamento, na imaginação e em tudo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa sentença não foi cumprida somente pelo decreto, mas também por algo que aconteceu em Adão. Assim como num certo momento, quando esse corpo morrer, o sangue não mais fluirá, o pulso cessará e a respiração não virá mais aos pulmões, assim também, no dia em que Adão comeu do fruto, sua alma morreu. Sua imaginação perdeu o seu poder de subir às coisas celestiais e ver o céu. Sua vontade perdeu para sempre seu poder de escolher aquilo que é bom, e o seu julgamento perdeu toda a sua habilidade de julgar entre o certo e o errado. Ainda que algo tenha sido retido na consciência, sua memória tornou-se corrompida, propensa a reter coisas más e a deixar as coisas virtuosas deslizarem para longe. Todo o poder referente à sua vitalidade moral cessou. A bondade era a vitalidade do seu poder. Isso se foi. Virtude, santidade e integridade eram a vida do homem, e quando se foram, o homem tornou-se morto. E agora, todo o homem, no que concerne às coisas espirituais, está espiritualmente morto em ofensas e pecados. Efésios 2, 1. A alma não está menos morta em um corpo carnal do que o corpo quando depositado no túmulo. Ela está verdadeira e positivamente morta. Não por metáfora, porque Paulo não fala por metáforas quando afirma: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas, meus ouvintes, novamente eu gostaria de poder colocar esse assunto em seus corações. Foi suficientemente ruim quando descrevi a morte como tendo sido decretada. Porém, agora eu falo dela como tendo de fato acontecido nos seus corações. Vocês não são o que eram antes. Não são o que eram em Adão. O homem foi criado puro e santo. Mas agora, vocês não são as criaturas perfeitas das quais alguns se gloriam. Todos são totalmente caídos. Todos se desviaram do caminho, tornando-se corruptos e sujos. Não ouçam o canto da sereia. Aqueles que falam da dignidade moral e do elevado estado de vocês no tocante à salvação. Vocês não são perfeitos. Aquela importante palavra, ruína, está escrita em seus corações, e a morte está estampada em seus espíritos. Não imagine, homem moral, que poderá ficar de pé diante de Deus em sua moralidade, pois você não é mais do que uma carcaça embalsamada em legalismo, um defunto enfeitado em finas roupas. Tu és corrompido aos olhos de Deus. E não pense, ó você, possuidor de uma religião natural, que poderá, por sua própria força e poder, se fazer aceitável a Deus. Você não conseguirá, homem, porque você está morto. E você pode vestir o que está morto tão gloriosamente quanto quiser, porém, isso ainda seria um enorme esforço em vão. Lá jaz a rainha Cleópatra. Coloque a coroa em sua cabeça, cubra-a em vestes reais, deixe-a sentar-se com pompa, mas que calafrio você sente quando passa por ela após a morte. Quão terrível é ficar perto de um morto, mesmo sendo uma rainha que foi celebrada por sua majestosa beleza. Assim, você pode ser magnífico em sua beleza, sua cortesia, amabilidade e graciosidade.
Você coloca a coroa da honestidade sobre a sua cabeça e coloca sobre você todas as vestes de honra. Mas a não ser que Deus o tenha vivificado, ó homem, a não ser que o Espírito tenha tratado a sua alma, você é tão detestável aos olhos de Deus quanto o cadáver frio é repugnante. Você não escolheria viver com um morto assentado à sua mesa. Nem Deus tem prazer em que você esteja diante de seus olhos. Ele fica irado com você todos os dias, porque você está em pecado. Você está morto. Creia nisso. Coloque isso em sua alma. Aproprie-se disso, porque é bem verdade que você está morto, tanto espiritualmente quanto legalmente. Morte eterna. O terceiro tipo de morte é a consumação dos outros dois tipos. É a morte eterna. É a execução da sentença legal e a consumação da morte espiritual. Se a morte legal é terrível, ela é devido às suas consequências. E se a morte espiritual é horrível, ela é devido ao que vem depois dela. As duas mortes das quais falamos são as raízes, e a morte que virá é a sua flor. Se eu tivesse palavras para descrever a você nessa manhã o que é a morte eterna. A alma comparece ante o seu Criador. O livro será aberto, a sentença será declarada. Apartai-vos, malditos. Mateus 25:41. Tal sentença sacudirá o universo e fará com que as próprias estrelas se escureçam com a desaprovação do Criador. A alma irá para as profundezas, onde habitará com as outras em morte eterna. Quão terrível é a sua situação agora. Seu leito é um leito em chamas. As visões que tem são visões assassinas que aterrorizam o seu espírito. Os sons que ouve são gritos, chorosos, lamentos e gemidos. Tudo que seu corpo conhecerá é o infligir de dores terríveis. Terá a indescritível aflição do sentimento que nunca diminui. A alma olha para cima, a esperança será extinta. Se foi. Olha para baixo, em medo e pavor, o remorso toma conta dela. Olha à sua direita, e as impenetráveis paredes da morte a mantêm dentro dos limites da tortura. Olha à sua esquerda, e há uma barreira de fogo ardente que impede o crescimento de qualquer especulação de fuga que seja sonhada. Olha para o seu interior e busca por consolação ali, mas um verme destruidor já entrou em sua alma. Ela olha em volta, não tem amigos que a ajudem, nem consoladores, mas atormentadores em abundância. Não terá nenhuma esperança de libertação. Ouvirá a eterna chave do destino fechando a terrível prisão e verá Deus tomar a chave e jogá-la nas profundezas da eternidade para nunca mais ser encontrada. Sem esperança, desconhece o escape, mas não conjectura libertação. Suspira por um fim, mas a morte não estará lá. Deseja ardentemente que a não existência a possa tragar, mas a punição eterna é pior que o aniquilamento. Anseia pelo extermínio como o trabalhador pelo dia de descanso. Deseja profundamente que possa ser engolida pelo nada, assim como o escravo que deseja sua liberdade, mas nunca chega. Mesmo quando a eternidade já tiver dado incontáveis voltas em seus ciclos eternos, a alma ainda continuará lá. Para todo sempre não achará fim. A eternidade não pode ser descrita, a não ser em termos da própria eternidade. Ainda assim, a alma vê escrito sobre sua cabeça: Tu és maldita para sempre. Ela ouvirá gritos que serão perpétuos, verá as chamas que não poderão ser apagadas, conhecerá as dores que não terão alívio.
ouvirá uma sentença que rugirá, não como um trovão da terra que logo cessa, mas que prossegue, prossegue e prossegue, estremecendo em ecos pela eternidade, fazendo milhares de anos tremerem outra vez com o terrível estrondo do seu aterrorizante som. Apartai-vos, 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 malditos! Essa é a morte eterna. Em Cristo há vida. Ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Não há vida em Deus o Pai para o pecador, não há vida em Deus se o pecador estiver separado de Jesus. A vida do pecador está em Cristo. Se vocês quiserem ter o Pai sem que queiram o Filho, vocês perecerão, pois a vida está somente em seu Filho. Se quiserem Deus, o Espírito, a parte de Jesus Cristo, apesar de ser o Espírito quem nos dá vida espiritual, ainda assim não terás vida. Pois a vida está em Cristo, a vida está no Filho. Os primeiros meios pelos quais recebemos vida consistem em nos alimentarmos da carne e do sangue do Filho de Deus, vivendo nele, confiando nele e crendo em sua graça e poder. Nosso segundo pensamento foi que há vida em Cristo. Mostraremos a você que há 3 tipos de vida em Cristo, assim como há 3 tipos de morte. Vida legal, jurídica. Primeiro, a vida legal em Cristo. Assim como todo homem em sua natureza, considerado em Adão, teve uma sentença de condenação atribuída a ele no momento do pecado de Adão e, mais especificamente, no momento de sua própria primeira transgressão. Do mesmo modo, se formos crentes e se confiarmos em Cristo, teremos uma sentença de absolvição atribuída a nós através daquilo que Jesus Cristo o fez. Ó pecador condenado, você pode estar sentado aqui essa manhã tão condenado quanto um prisioneiro em uma prisão. Mas antes desse dia terminar, poderá estar tão livre de culpa quanto os anjos lá do alto. Existe de fato uma vida legal em Cristo, e bendito seja Deus por isso. Alguns de nós a desfrutamos. Sabemos que nossos pecados estão perdoados porque Cristo sofreu o castigo por eles. Sabemos que nós mesmos nunca seremos punidos porque Cristo sofreu a punição em nosso lugar. A verdadeira Páscoa foi sacrificada por nós. As ombreiras e as vergas das portas foram espargidas, e o anjo destruidor nunca nos tocará. Para nós não há inferno, mesmo que ele arda com terrível chama. Não importa que o inimigo esteja preparado desde há muito tempo. Não importa que a sua pilha seja de madeira e que haja muita fumaça em sua fogueira eterna. Nós nunca iremos para lá, pois Cristo morreu por nós, em nosso lugar. E se houver rodas para horríveis torturas, ou se houver uma sentença produzindo a mais horrenda reverberação do som de trovões, ainda nenhuma roda ou calabouço ou trovão são para nós. Em Cristo Jesus somos libertos agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Pecador, você está legalmente condenado nessa manhã? Sente isso? Então, deixe-me dizer-lhe que a fé em Cristo lhe dará o conhecimento de sua absolvição legal. Meu amigo, não é nenhuma fantasia que estamos condenados por nossos pecados. Isso é uma realidade. E também é uma realidade, e não uma fantasia, que fomos absolvidos de nossos pecados. Um homem prestes a ser enforcado, se recebesse pleno perdão, sentiria isso como uma grande realidade e diria: eu recebi total perdão, agora não posso ser tocado. É exatamente assim que me sinto.
Agora, livre do pecado, eu ando longe da prisão. O sangue do Salvador é minha completa libertação. Aos seus amados pés me deito. Um pecador salvo, minha homenagem deixo. Irmãos, nós ganhamos vida legal em Cristo, e uma vida legal tal que não a podemos perder. A sentença foi contra nós no passado. Agora tudo mudou. Está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse já valerá para mim daqui a 50 anos, tanto quanto vale hoje. Não importa o momento em que vivemos, ainda estará escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vida espiritual. Então, em segundo lugar, a vida espiritual em Cristo. Deus concede a vida espiritual para o crente, porque não há nenhuma necessidade que não seja suprida por Jesus. Não há vazio no coração que Cristo não possa preencher. Não há um ermo que ele não possa povoar. Não há deserto que ele não possa fazer florescer com rosas. Ó vocês, pecadores mortos e espiritualmente mortos, a vida em Cristo Jesus, pois nós a temos visto. Sim, esses olhos viram. Os mortos vivem de novo. Todos conhecemos um homem cuja alma era completamente corrompida e que, pelo poder de Deus, seguiu pelo caminho da justiça. Todos conhecemos pelo menos um homem cuja forma de ver as coisas era carnal, cujas concupiscências eram poderosas, cujas paixões eram fortes, e que, de repente, por um irresistível poder do céu, consagrou a si mesmo a Cristo e tornou-se um filho de Deus. Sabemos que há vida em Cristo Jesus, vida de natureza espiritual. Sim, mais ainda, em nós mesmos, sentimos que há vida espiritual. Podemos bem nos lembrar quando nos sentamos na casa de oração, tão mortos quanto os bancos nos quais estávamos sentados. Havíamos ouvido por muito tempo o som do Evangelho, mas nenhum efeito se seguiu, quando de repente, como se os nossos ouvidos tivessem sido abertos pelos dedos de um poderoso anjo, um som entrou em nossos corações. Pensamos ter ouvido Jesus dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Uma mão irresistível se colocou sobre o nosso coração e espremeu dele uma oração. Nunca havíamos feito antes uma oração como essa. Clamamos: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Alguns de nós sentimos a mão de Deus nos apertando durante meses, como se as nossas almas sangrassem gotas de angústia. Essa miséria era um sinal de vida se iniciando. As pessoas, quando estão se afogando, não sentem tanta dor como quando estão sendo restabelecidas. Ah, que nós nos lembremos daquelas dores, daqueles gemidos, daquela luta que nossa alma travava quando viemos a Cristo. Ah, que nós lembremos o quão difícil foi receber a nossa vida espiritual, assim como é para um homem ressuscitar do túmulo. Podemos supor que Lázaro tivesse lembrança da sua ressurreição, mesmo que não de todos os detalhes dela. Assim, apesar de termos nos esquecido de muitos detalhes, podemos lembrar de nós nos entregando a Cristo. Podemos dizer a cada pecador, mesmo morto, que há vida em Cristo Jesus, mesmo que ele esteja apodrecido e corrompido em seu túmulo espiritual. Aquele que ressuscitou Lázaro também nos ressuscitou, e ele pode dizer o mesmo a você. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Vida eterna. Em terceiro lugar, a vida eterna em Cristo Jesus.
Se a morte eterna é terrível, a vida eterna é abençoada. Porque ele disse, primeiro, onde estou, ali estará também o meu servo. João 12:26. Segundo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. João 17:24. E terceiro, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 10:28. Agora, qualquer arminiano que pregasse a partir desse texto precisaria comprar um alargador de lábios de borracha da Índia, porque estou certo que ele precisaria esticar sua boca estupendamente, pois nunca seria capaz de dizer toda a verdade sem se enrolar de um modo muito misterioso. Vida eterna, não uma vida que estão a ponto de perder, mas vida eterna. Se eu perdi a vida em Adão, eu a ganhei em Cristo. Se em Adão me perdi para sempre, em Cristo me encontro para sempre. Vida eterna. Ah, que pensamento abençoado! Nossos olhos reluzirão com gozo e nossas almas descansarão em êxtase com o pensamento de que temos vida eterna. Apaguem-se estrelas, ponha Deus seu dedo sobre nós, mas mesmo assim a minha alma viverá em felicidade e gozo. Apaga seu olho, ó sol, mas meus olhos verão o Rei na sua formosura. E lua, torne-se sangue, mas o meu sangue jamais se tornará em nada. Esse espírito ainda existirá quando você tiver deixado de existir. E você, grande mundo, poderá cessar, assim como uma espuma momentânea desaparece sobre a onda que a suporta. Mas ainda assim, eu terei vida eterna. Ó tempo! Você poderá ver montanhas gigantescas serem mortas ou escondidas em suas covas, mas nunca, jamais verá o meu espírito morto. A vida eterna é dada a todos que vêm buscá-la. Nunca houve um homem sequer que tenha vindo a Cristo buscar por vida eterna, por vida legal, por vida espiritual, que já não a tenha recebido em algum sentido. Vamos considerar um ou dois textos. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25. Todo homem que se chega a Cristo verá que ele é capaz de salvá-lo. Não apenas de salvá-lo um pouco, libertá-lo de um pequeno pecado, livrá-lo de uma pequena tentação, carregá-lo por um pouco e então deixá-lo cair, mas capaz de salvá-lo da completa extensão do seu pecado, de todo o tamanho das suas tentações, de toda a profundidade das suas tristezas, por toda a duração da sua existência. Cristo diz a todo aquele que vem a Ele: venha, pobre pecador, não precisa perguntar se tenho poder para salvar. Eu não perguntarei quão longe você foi em seu pecado. Eu posso salvá-lo em toda a sua extensão. E ninguém na terra pode ir além da extensão de Deus. Todos os que vêm são recebidos. Agora vejamos outros textos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Observe que as promessas são quase sempre aos que vêm. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. João 6,37. Todo homem que vem encontrará a porta da casa de Cristo aberta, e a porta do seu coração também. Todo homem que vem, digo isso no sentido mais amplo, descobrirá que Cristo tem misericórdia dele. O maior absurdo do mundo é querer ter um evangelho mais amplo do que aquele registrado nas Escrituras. Eu prego que cada homem que crê será salvo, que cada homem que for até Cristo encontrará misericórdia. As pessoas me perguntam, mas
Suponha que um homem venha e que não tenha sido escolhido. Ele seria salvo? Você está supondo um absurdo, e eu não vou lhe dar uma resposta. Se um homem não for escolhido, ele nunca virá. Quando ele vem, é uma prova segura de que foi escolhido. Outro diz: suponha que alguém vá a Cristo e que não tenha sido chamado pelo Espírito. Espere, meu irmão. Essa é uma suposição que você não tem direito de fazer, porque tal coisa não pode acontecer. Você só diz isso para me embaraçar. Eu digo que cada homem que vem a Cristo será salvo. Eu posso dizer isso como um calvinista tão claramente como você pode dizê-lo. Somente esse evangelho está sobre uma fundação sólida, enquanto o seu está edificado sobre nada além de areia e corrupção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Mas, alguém diz, mas suponha que todo mundo viesse. Cristo iria receber a todos? Certamente, se todos viessem, seriam todos recebidos. Contudo, eles não virão. Mas lhe digo que todos os que vêm são recebidos. Mesmo que fossem tão maus quanto demônios, Cristo os receberia. Mesmo se tivessem todos os pecados e imundícies correndo em seus corações, como dentro de um esgoto comunitário do mundo inteiro, Cristo ainda assim os receberia. Cristo recebe somente os que vêm. Outro diria: quero saber sobre o restante das pessoas. Posso sair e dizer-lhes: Cristo morreu por cada um de vocês? Posso dizer: há justiça para cada um de vocês, há vida para cada um de vocês? Não, você não pode dizer isso. Você pode dizer: há vida para cada homem que vier. Mas se você disser que há vida para cada um daqueles que não creem, você está proferindo uma perigosa mentira. Se você disse a eles que Jesus Cristo foi punido por seus pecados e ainda assim eles se perderem, você intencionalmente disse algo falso. Pensar que Deus poderia punir a Cristo e depois também punir a eles é loucura. Certa vez um homem estava pregando que haveria harpas e coroas no paraíso para toda a sua congregação. E então ele concluiu de uma forma muito séria e triste. Meus queridos amigos, há muitos para os quais essas coisas estão preparadas, mas que não chegarão lá. De fato, ele fez uma narrativa tão lastimável que de fato deveria ter chorado. Mas eu lhes digo por quem ele deveria ter chorado. Deveria ter chorado pelos anjos do paraíso e por todos os santos, porque isso teria arruinado o paraíso completamente. Quando vocês se reúnem no Natal, se tivessem perdido o seu irmão e seu assento estivesse vazio, vocês diriam: bem, nós sempre gostamos do Natal, mas agora há um lado negativo nele. Nosso irmão está morto e enterrado. Agora imaginem os anjos dizendo: ah, esse é um belo paraíso, mas não gostamos de ver todas aquelas coroas lá com teias de aranha. Não suportamos ver aquela rua desabitada. Não podemos olhar para além e ver os tronos vazios. Além disso, aquelas pobres almas poderiam começar a dizer umas às outras: nenhum de nós está a salvo aqui, porque a promessa foi: eu lhes dou a vida eterna. Mas ainda assim há muitas delas às quais Deus deu a vida eterna no inferno. Há um número delas pelas quais Cristo derramou o seu sangue, que estão queimando no abismo. E se elas podem ser mandadas para lá, nós também podemos. Se nós não podemos confiar em uma promessa, não podemos confiar em outra. Desse modo, o paraíso perderia a sua função e desabaria. Fora com o seu evangelho sem sentido.
Deus nos dá um evangelho seguro e sólido, construído sobre os procedimentos e relacionamentos da aliança, sobre propósitos eternos e cumprimentos seguros. Por sua própria natureza, nenhum homem virá a Cristo. Porque o texto diz: não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Afirmo sob a autoridade da Escritura: vocês não desejam vir a Cristo para que tenham vida. Eu lhes digo, eu poderia pregar para vocês pela eternidade afora. Eu poderia tomar emprestada a eloquência de Demóstenes ou de Cícero, mas ainda assim vocês não viriam a Cristo pelo próprio querer. Posso implorar a vocês de joelho, com lágrimas nos olhos, e lhes mostrar os horrores do inferno e as delícias do paraíso, a suficiência de Cristo e a sua própria condição de perdidos. Mas nenhum de vocês viria a Cristo por si mesmo, a não ser que o Espírito que está em Cristo o atraísse. É um fato que nenhum homem em sua condição natural virá a Cristo. Mas parece que estou ouvindo outro desses faladores perguntando: mas eles não podem vir se assim quiserem? Meu amigo, eu vou lhe responder isso em outro momento, porque essa não é a questão que quero abordar. Estou tratando o fato de que se eles irão querer vir, não se poderiam vir. Vocês notarão que sempre que falarem em livre-arbítrio, o pobre arminiano em 2 segundos começará a falar sobre poder. Isso se dá ao fato de que ele mistura 2 assuntos que deveriam estar separados. Nós não iremos tomar 2 assuntos ao mesmo tempo. Outro dia nós pregaremos sobre esse texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Assim, é somente sobre a questão da vontade que estamos tratando agora. E é certo que os homens não querem vir a Cristo para que tenham vida. Podemos provar esse ponto a partir de muitos textos das Escrituras, porém usaremos uma parábola. Se vocês lembram da parábola onde um certo rei deu uma festa para seu filho e convidou muitas pessoas para vir, e ele enviou os seus mensageiros, chamando a muitos para a ceia. Eles foram à festa? Ah, não. Mas todos começaram a se desculpar. Um dizia que havia se casado e, portanto, não poderia vir, mesmo considerando que ele poderia ter levado a esposa consigo. Outro havia comprado uma junta de bois e foi experimentá-los, mas a festa era à noite e ele não poderia experimentá-los no escuro. Outro havia comprado um pedaço de terra e desejava vê-lo, mas não creio que ele tenha ido vê-lo com uma lanterna. Assim, todos deram desculpas e não foram. Bem, o rei estava determinado a ter a festa. Assim disse: sai depressa para as ruas e becos da cidade e convide... Ah, espere, ele não disse convide, mas traze, porque mesmo os mendigos de rua jamais teriam vindo se não fossem compelidos. Em outra parábola, um certo homem tinha uma vinha. Na estação determinada, ele enviou um de seus servos para receber o aluguel. O que fizeram com ele? Espancaram aquele servo. Ele enviou outro, e eles o apedrejaram. Enviou outro ainda, e eles o mataram. E, por fim, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas o que fizeram? Disseram: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim fizeram. É o mesmo que acontece, por natureza, com todos os homens. O Filho de Deus veio, entretanto os homens o rejeitaram. Não quereis vir a mim para terdes vida. A doutrina da queda. Tomaria muito tempo mencionarmos ainda outras provas das Escrituras. Vamos, contudo, nos referir à grande doutrina da queda.
Qualquer um acredita que a vontade do homem é inteiramente livre e que pode ser salvo por meio dela. Não acredita na queda. Como eu algumas vezes lhes tenho dito, poucos pregadores creem plenamente na doutrina da queda, mas creem que quando Adão caiu, quebrou o dedinho, e não que quebrou o pescoço e arruinou a sua raça. Amados, a queda quebrou o homem inteiramente. Ela não deixou nenhuma estrutura intacta. Todas foram quebradas, degradadas e manchadas. Como em um templo poderoso, os pilares precisam estar lá. A coluna, o pilar e a pilastra devem estar lá. Mas foram todos quebrados. Ainda que alguns deles ainda retenham o seu formato e posição. A consciência do homem, algumas vezes, retém muito da sua ternura, mesmo após a queda. A vontade também não ficou isenta. E se ela for o Senhor governador da alma humana, como Bunyan a chamava? Tal Senhor governador erra. O Senhor vontade seja feita está continuamente errando. A sua natureza caída está enguiçada. Sua vontade, entre outras coisas, tem claramente se afastado de Deus. Mas lhes digo qual é a melhor prova disso. É o fato relevante de que em suas vidas vocês nunca encontraram um cristão que lhes tenha dito que veio a Cristo sem que antes Cristo tivesse ido a eles. Não há orações arminianas. Vocês têm ouvido uma grande quantidade de sermões arminianos, ouso dizer, mas vocês nunca ouvirão uma oração arminiana. Porque os santos em oração se mostram iguais em palavras, ação e mente. Um arminiano de joelhos orará tão fervorosamente quanto um calvinista. Ele não pode orar sobre o livre-arbítrio. Não há espaço para isso. Imagine-o orando: Senhor, eu te agradeço porque não sou como aqueles pobres presunçosos calvinistas. Senhor, eu nasci com o glorioso livre-arbítrio. Nasci com o poder pelo qual posso me voltar para ti, por mim mesmo. Se todos tivessem feito com suas graças o mesmo que fiz com a minha, todos poderiam estar salvos agora. Senhor, eu sei que o Senhor não nos faz propensos a ti, se nós mesmos não nos dispusermos a isso. Desta graça a todos. Alguns não a cultivaram, mas eu a cultivei. Há muitos que irão para o inferno, mesmo estando tão comprados pelo sangue de Cristo quanto eu estou. Tiveram tanto do Espírito Santo quanto me foi dado. Tiveram uma boa chance e foram tão abençoados quanto eu fui. Não foi a tua graça que nos fez diferentes. Sei que ela fez muito, mas eu é que mudei de direção. Eu fiz uso do que me foi dado e outros não. Essa é a diferença entre mim e eles. Essa é uma oração do diabo, porque ninguém mais ofereceria uma oração como essa. Quando estão pregando e falando bem devagar, podem apresentar uma doutrina errada. Mas quando oram, a verdade escapa. Eles não podem evitar. Se um homem fala bem devagar, ele pode falar de modo sofisticado. Mas quando começa a falar rápido, o velho sotaque da sua região de onde nascera escapa. Pergunto-lhes novamente, vocês já encontraram um cristão que tenha dito, eu vim a Cristo sem o poder do Espírito agir? Se vocês em algum momento o encontrarem, deverão dizer sem hesitação, meu caro Senhor, creio que isso aconteceu e creio que você se afastou dele também sem o poder do Espírito e que você nada sabe sobre esse assunto e que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Cristo nos amou primeiro. Será que eu ouviria um cristão dizendo: eu busquei a Jesus antes que ele me procurasse, fui ao Espírito antes do Espírito vir até mim?
Não, amados. Somos obrigados, cada um de nós, a colocar nossas mãos em nossos corações e dizer: a graça ensinou a minha alma a orar e fez meus olhos transbordarem. Foi a graça que me susteve até esse dia e não me abandonará. Há alguém aqui, um que seja, homem ou mulher, jovem ou velho, que possa dizer: eu busquei a Deus antes dele me procurar? Não. Mesmo você, que é um pouco arminiano, cantará: ó sim, eu amo a Jesus, porque ele me amou primeiro. Então, mais uma questão. Não descobrimos, mesmo depois de termos vindo a Cristo, que a nossa alma não é livre, mas é guardada por Cristo? Não há ocasiões, mesmo agora, quando o querer não está em nós? Há uma lei em nossos membros que se opõe à lei das nossas mentes. Agora, se aqueles que são vivos espiritualmente sentem que a sua vontade é por vezes contrária à de Deus, que dizer dos homens que estão mortos em delitos e pecados? Seria um enorme absurdo colocar os mortos acima dos vivos. Não, o texto é verdadeiro. A experiência o tem marcado em nossos corações. Não quereis vir a mim para terdes vida. Por que os homens não vêm? Agora, devemos lhes dizer as razões do porquê os homens não vêm a Cristo. A primeira é que nenhum homem, por natureza, deseja ir a Cristo. Em sua natureza, o homem pensa que não precisa de Cristo. Pensa que tem uma veste de justiça em si mesmo e que está bem vestido, que não está nu, que não precisa que o sangue de Cristo o lave e que não precisa da graça para purificá-lo. Nenhum homem sabe da sua necessidade até Deus apresentá-la. Até o Espírito Santo revelar a necessidade de perdão, nenhum homem busca por perdão. Eu posso pregar a Cristo para sempre, mas a menos que vocês sintam que precisam de Cristo, vocês nunca virão a Ele. Um doutor pode ter um bom remédio, mas ninguém comprará seus medicamentos até que sinta que precisa deles. A próxima razão é que os homens não gostam da forma como Cristo os salva. Alguém dirá: eu não gosto porque ele me faz santo. Eu não poderei beber ou xingar se ele me salvar. Outro dirá: é demandado que eu seja muito formal e puritano, e eu gosto de ter mais liberdade de ação. Outro não gosta da salvação porque é muito humilhante, e ele não gosta dela porque os portões do paraíso não são suficientemente altos para sua cabeça passar levantada, pois ele não gosta de se curvar. E essa é a principal razão pela qual vocês não vêm a Cristo. É que vocês não podem chegar a Ele com as suas cabeças erguidas, porque Cristo faz vocês se curvarem quando vêm. Outro não gosta do fato de ser a graça do início ao fim. Dirá tal homem: ah, se eu pudesse ter um pouco de honra. Mas quando ele ouve que tudo é feito por Cristo ou não terá nada de Cristo, ele dirá: eu não irei até Cristo. Ah, pecadores sem instrução, vocês não querem vir a Cristo porque não sabem nada sobre Ele. E essa é a terceira razão. Os homens não sabem o valor dele, porque se soubessem viriam a ele. Porque os marinheiros não foram para a América antes de Colombo? Porque não criam que havia uma América. Colombo tinha fé, logo foi. Aquele que tem fé em Cristo vai a ele. Mas vocês não conhecem a Jesus. Muitos de vocês nunca viram sua bela face, e vocês nunca viram quanto o seu sangue é aplicável a um pecador, quão grande é a sua redenção e quão plenamente suficiente são os seus méritos. Conclusão. Ah, meus ouvintes, meu último pensamento é muito sério. Tenho pregado que vocês não querem vir.
Mas alguns dirão, é por causa do pecado deles que eles não vêm. É isso mesmo. Vocês não vêm, mas é porque sua vontade é uma vontade pecaminosa. Não colocamos isso como sendo parte da natureza original do homem, mas como pertencente à sua natureza caída. É o pecado que os trouxe a essa condição, pela qual vocês não virão a ele. Se vocês não tivessem caído, vocês viriam a Cristo no momento em que ele lhes fosse apresentado. Mas vocês não vêm, por causa da sua pecaminosidade e delito. Pessoas usam a desculpa de terem corações maus. Essa é a desculpa mais fraca do mundo. O roubo e o furto não provém de um coração mau? Imagine um ladrão dizendo ao juiz, não pude evitar, é que eu tenho um coração mau. O que o juiz diria? Seu meliante, se o seu coração é mau, eu tornarei a sua sentença ainda mais pesada, porque você é verdadeiramente um vilão. Sua desculpa não vale nada. O Todo-Poderoso irá rir deles e os terá por escárnio. Nós não pregamos essa doutrina para desculpar vocês, mas para torná-los humildes. Possuir uma má natureza é minha culpa tanto quanto minha terrível calamidade. É um pecado que sempre será imputado aos homens. Quando eles não querem vir a Cristo, é o pecado que os mantém afastados. Aquele que não prega isso, temo que não seja fiel a Deus e à sua própria consciência. Vá para sua casa, então, com esse pensamento. Eu sou, em minha natureza, tão perverso que não quero vir a Cristo, e que essa maldosa perversidade na minha natureza é o meu pecado. Mereço ser mandado para o inferno por isso. E se esse pensamento não o humilhar, nenhum outro poderá fazê-lo. Essa manhã não exaltei a natureza humana, mas a rebaixei. Que Deus humilhe a todos nós. Quem foi C.H. Spurgeon? Jonathan Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Essex, Inglaterra. Ele tinha 16 irmãos, 9 dos quais morreram na infância. Seu pai e seu avô eram ministros inconformistas na Inglaterra. Por dificuldades econômicas, Charles, quando criança, foi enviado para morar com o avô, que ensinou Charles a andar nos caminhos do Senhor. Charles não teve muita educação formal e nunca foi para a faculdade. Ele leu muito ao longo da sua vida, especialmente livros por autores puritanos. Mas mesmo com pais e avós piedosos, o jovem Charles não se entregou a Deus quando criança. Ele foi convertido quando tinha 16 anos. Ele estava a caminho de sua igreja habitual, mas quando uma nevasca o impediu de chegar lá, ele entrou em uma capela metodista. Embora houvesse apenas cerca de 15 pessoas presentes, o pregador estava citando Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Os olhos de Charles Spurgeon foram abertos, e o Senhor converteu sua alma. Posterior a isso, ele começou a frequentar uma igreja batista e a ensinar na escola dominical. Ele logo pregou o seu primeiro sermão. E então, quando ele tinha 16 anos, tornou-se pastor de uma pequena igreja batista em Cambridge. A igreja logo cresceu para mais de 400 pessoas, e Charles Spurgeon, com a idade de 19 anos, se mudou para se tornar o pastor da New Park Street Church, em Londres. A igreja cresceu, de algumas centenas de frequentadores para alguns milhares. Eles construíram um anexo à igreja, mas ainda precisava de mais espaço para acomodar a congregação. O Metropolitan Tabernacle foi construído em Londres em 1861, com capacidade de acomodação para mais de 5.000 pessoas. Spurgeon pregou a mensagem simples da cruz,
e assim atraiu muitas pessoas que queriam ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, pregada no poder do Espírito Santo. Em 9 de janeiro de 1856, Charles se casou com Susanna Thompson. Eles tiveram gêmeos, Charles e Thomas. Charles e Susanna se amavam profundamente. Mesmo em meio às dificuldades que enfrentaram na vida, incluindo problemas de saúde, ajudavam-se espiritualmente e muitas vezes, juntos, liam os escritos de Jonathan Edwards, Richard Baxter e outros escritores puritanos. Charles Spurgeon era amigo de todos os cristãos, mas manteve-se firme nas Escrituras e não agradou a todos que o ouviram. Spurgeon creu e pregou sobre a soberania de Deus, céu e inferno, arrependimento, reavivamento, santidade, salvação, somente por meio de Jesus Cristo, e sobre a infalibilidade e a necessidade da palavra de Deus. Ele falou contra mundanismo e hipocrisia entre os cristãos e contra o catolicismo, ritualismo e modernismo. Uma das maiores controvérsias de sua vida ficou conhecida como a controvérsia de Grau. Charles Spurgeon acreditava que alguns pastores do seu tempo estavam rebaixando a fé, comprometendo-se com o mundo e com as novas ideias da época. Ele disse que alguns pastores estavam negando a inspiração da Bíblia, a salvação pela fé somente e a verdade que a Bíblia apresentava em outras áreas, como as verdades sobre a criação. Muitos pastores que apoiavam Spurgeon não ficaram felizes com isso, e Spurgeon eventualmente renunciou à União Batista. Apesar de algumas dificuldades, Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele se opôs à escravidão, fundou um colégio de pastores, abriu um orfanato, focado em ajudar a alimentar e vestir os pobres. Tinha um fundo de livros para pastores pobres e muito mais. Charles Spurgeon continua sendo um dos pregadores mais publicados na história. Seus sermões eram impressos toda semana, até nos jornais, e então os sermões para o ano foram reeditados como um livro no final de cada ano. Os primeiros 6 volumes, de 1855 a 1860, são conhecidos como The Park Street Pulpit, enquanto os próximos 57 volumes, de 1861 a 1917, pois seus sermões continuaram a ser publicados muito depois da sua morte, são conhecidos como The Metropolitan Tabernacle Pulpit. Ele também supervisionou uma revista mensal chamada The Sword and the Trowel e escreveu muitos livros, incluindo Lições aos Meus Alunos, Tudo pela Graça, Conselhos para Obreiros, O Ganhador de Almas, Manhã e Noite, sua autobiografia e muito mais, incluindo alguns comentários, como seu estudo de 20 anos sobre os Salmos, O Tesouro de Davi. Charles Spurgeon frequentemente pregava 10 vezes por semana, pregando para um estimado de 10 milhões de pessoas durante a sua vida. Ele geralmente pregava com apenas uma página de anotação e muitas vezes apenas com um esboço. Ele lia cerca de 6 livros por semana. Durante sua vida, ele havia lido O Peregrino mais de 100 vezes. Quando ele morreu, sua biblioteca pessoal consistia em mais de 12.000 livros. No entanto, a Bíblia sempre foi o livro mais importante para ele. Spurgeon foi capaz de fazer o que fez no poder do Espírito Santo de Deus. Ele se encontrava com Deus a cada manhã, antes de se encontrar com os outros, e ele continuava em comunhão com Deus durante todo o dia. Charles Spurgeon sofria de gota, reumatismo e alguma depressão, entre outros problemas de saúde.
Frequentemente ia a Menton, na França, para se recuperar e descansar. Ele pregou o seu sermão final no Metropolitan Tabernacle em 7 de junho de 1891 e morreu na França em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos. Ele foi enterrado no cemitério Norwood, em Londres. Charles Haddon Spurgeon viveu uma vida dedicada a Deus. Seus sermões e os escritos continuam a influenciar os cristãos em todo o mundo. Você ouviu Livre-Arbítrio, um escravo, de C.H. Spurgeon. Apresentação: Legado Reformado. Narração: Mateus Bernardes.